Bom, graças a Deus. Vamos dar uma sequência. Nós saímos da igreja quase 11 horas da noite, porque pegou uma fila. Meu Deus. Pastor falou assim: José, orar meu povo. Orar meu povo. Meu Deus do céu. Que oração. Glória a Deus, né? A oração é poderosa. Olha como você trouxe 18, página 18. Trouxe minha prova? Prova pra quê? Para me saber. Não, a prova só vai vir quando corrigir. Mas você não me falou nada. Tem que mandar para corrigir. Não, já tá bom, agora tem que corrigir na faculdade. E você Se eu corrijo na faculdade. Mas você lembra que você falou que você ia corrigir comigo? Já não, tá lá tranquilo já. Eu vou mandar um áudio só para o senhor explicando aquelas questões que estavam erradas. Tinha errado? Tinha. Quando? Tinha 5 errados. Nossa, Aí eu tudo então. vou mandar um áudio explicando aqueles pontos errados, por que estavam errados. Só isso. Tá bom. Tá? Página 18, método devocional. A gente está dando uma recuada só para a gente dar uma relembrada, tá? Vou fazer uma revisão para encerrar aí nosso ano letivo. Então vamos para a página 18, ver um pouco acerca do método devocional de estudo da Bíblia. Veja só aqui o que diz. O método devocional é talvez um dos mais simples na escala dos métodos investigativos. Entretanto, é o método mais eficaz na edificação pessoal do crente, pois ele trata quase que exclusivamente da edificação pessoal do estudante da Palavra de Deus. Antes de estudar qualquer método dirigido, o crente precisa aprender a usar o método devocional, porque é por meio dele que o crente aprende as verdades bíblicas para a sua vida. Só após isso é que ele deve estudar a Bíblia por meio de outros métodos, a fim de orientar as outras pessoas. O estudo bíblico pelo método devocional capacita o crente para se relacionar melhor com os homens sem Deus, com os homens de Deus e com o Deus dos homens, pois esse método é essencialmente prático. Definição: o método devocional é o ato em que o crente lê uma passagem bíblica longa ou curta e nela passa a meditar em devoção a Deus, a fim de encontrar alguma lição para a sua vida pessoal. Essa deve ser a finalidade suprema de todos os estudantes da Bíblia Sagrada, pois quem busca conhecimento bíblico sem essa finalidade prova que ainda vive na velha egoidade humana. Ele está falando disso porque ele está dizendo que aqueles que não buscam a Bíblia com o objetivo de evoluir espiritualmente, de permitir que as verdades bíblicas impactuem a sua realidade, a tal ponto que você seja transformado, como Paulo fala, de uma velha criatura caída, viciada nos pecados, para uma nova criatura em Cristo Jesus, um homem espiritual ressurreto em Cristo Jesus. Se a Bíblia Sagrada tiver esse impacto, esse alcance na sua vida, você está lendo ela a partir do único impulso da egoidade humana, ou seja, de alimentar o seu próprio ego. Com que sentido? Adquirir conhecimento para exibi-lo. Então, com mais conhecimento, mais poder de argumentação, mais formas de mostrar que você é erudito, que você tem conhecimento, e com isso, a única coisa que está sendo alimentada é seu ego. Então, a sua autocontemplação. Você está fazendo com que a Bíblia sirva simplesmente para que você se autoglorifique. E isso é um uso completamente indevido da Palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Quando alguém entra e envereda por esse caminho, ele pode até se tornar um pregador eloquente, ele pode até se tornar um pastor de fama, de sucesso financeiro, vamos dizer assim, mas ele não necessariamente é uma pessoa que evoluiu no plano espiritual. Então ele aprende a Bíblia, ele conhece as palavras bíblicas, ele tem domínio do conhecimento bíblico, mas ele manipula a Bíblia para que atenda aos seus interesses. Com isso ele constrói a teologia que ele quer e ele fundamenta da forma que ele quiser. Aí ele exclui alguns textos bíblicos, manipula outros, a fim de fundamentar a sua teologia pessoal que vai atender aos seus interesses. E aí você tem um movimento que busca apenas enriquecer por meio da palavra de Deus, um movimento que busca afirmação pessoal, e aí você vê homens como destaque desses movimentos, homens que o nome dele está acima do nome de Deus, está acima do nome de Cristo. Naquela igreja, ele é uma pessoa central, de tal modo que a pessoa de Jesus é periférica,
de tão centralizado que está a figura daquela pessoa. Por quê? Ele não foi impactuado pela palavra de Deus no seu íntimo, no seu âmago, e não passou por uma evolução espiritual, a ponto de ser uma pessoa que a pessoa de Deus se manifeste na vida dele, a ponto que a palavra de Deus seja verdade na realidade dele, que a vida dele seja um testemunho da realidade da palavra de Deus. Então o que acontece? Por isso que o autor primeiro nos leva pelo método devocional, porque no método devocional você está exatamente buscando um contato com a verdade implícita da palavra de Deus, aquilo que está mais íntimo nela, para que essa verdade da palavra de Deus, em contato com a sua realidade, traga transformações da sua realidade. Então o que ele diz? Que a palavra de Deus, por exemplo, ela tem alguns objetivos. Quais? Edificar, por exemplo. Quando você fala em edificação, você pensa em construção. Você pensa numa obra, por exemplo, na construção civil. Quando você se lembra de uma obra de construção civil, você lembra que ela tem que ter projeto, ela tem que ter planos. Ela tem que ter planos, ela tem que ter meios, recursos, né? Ela tem que ser dirigida com responsabilidade, ela tem que ter direção, tem que ter ordem, organização, tem que ter plano de trabalho, tem que ter objetivos a serem alcançados. Então, a palavra edificação sintetiza todos esses conceitos. E todos esses conceitos são perfeitamente aplicáveis à vida do cristão, a da pessoa que foi atingida pela palavra de Deus, do seu âmago, e que está passando por um processo de evolução espiritual. Existe um plano. Qual o plano? O plano de trabalho para o crente, para a vida dele, para a evolução espiritual pela qual ele tem que passar. O plano de trabalho está aqui. Está aqui o plano de trabalho. A Bíblia é Sagrada. Está aqui o manual. O manual do crente não é a vida de pastor fulano de tal, nem a vida de ciclano, de beltrano, nem de outro nome que você queira dar. Por mais que essas pessoas tenham algum referencial para a sua vida, todas elas são referenciais falhos. Todas elas têm pontos e muitos pontos fracos. Todas elas têm pontos obscuros. Pode ser a pessoa que for, pode ter o nome que tiver, pode ter a relevância que tiver no mundo evangélico ou no mundo secular, que seja. Todas elas têm falhas, por isso elas não são um plano aplicável à sua vida. O único plano aplicável à sua vida, a única regra, diretriz pela qual você tem que seguir é a palavra de Deus. Regra de fé e conduta. Isso é muito falado nos cultos, pessoal, muito falado. Toda escola dominical repete isso. A palavra de Deus é regra de fé e conduta. Por que é fé e conduta? Porque fé é um elemento espiritual, vamos dizer, subjetivo. Conduta é o plano prático. O que você vai fazer na sua vida no seu plano prático? Eu posso, eu não posso, eu devo, eu não devo, é recomendável, não é recomendável. Muitas das vezes nós recorremos a aconselhamento, mas nem todos os aconselhadores estão aptos. Tem pessoas que aconselham a partir do achismo dela. Ela acha que tem que fazer, ela acha que não tem que fazer, ela acha que é bom, ela acha que é ruim. Só que isso é a partir do achismo dela. Se você fica somente submetido ao achismo dela, você se tornou escravo da opinião dela. Então você é escravo da opinião de fulaninho, de ciclaninho, de beltraninho, de pastorzinho, de missionáriozinho, não sei o que e tal, sendo que são pessoas falíveis, falhas, exatamente, que têm erros e têm interpretações incorretas acerca da vida e acerca da palavra de Deus. Então qual é o plano para a sua vida? A regra de fé e conduta, a palavra de Deus, e só ela. Então você pode aceitar um conselho da pessoa? Pode, mas como? Comparando o conselho dela com o conhecimento bíblico que você tem. Isso tem que entrar na sua cabeça. Quem não tem conhecimento bíblico é cego. Está completamente cego no mundo espiritual. Ele será um objeto de manipulação muito fácil. Então aquele conselho, não é que você não vai ouvir conselho de ninguém. Você vai ouvir conselho, sim. Você vai ouvir direcionamento, sim. A pregação é isso, o ensino bíblico é isso. Mas você não está completamente subjugado por esse conselho. Você ouve o conselho e compara ele no seu coração com aquilo que a palavra de Deus te diz. Se a pessoa em algum momento entrar em rota de colisão com a palavra de Deus,
você deixa para lá o conselho dela e segue a palavra de Deus. Tá certo? Agora, para isso, você tem que ter pelo menos um conhecimento básico acerca da palavra de Deus. Então temos aí edificar. Por quê? Você está construindo uma vida espiritual. Você precisa de plano, você precisa de recursos que a palavra de Deus te fornece, tá? Os recursos, direcionamentos, os conselhos, tá certo? Os referenciais de verdade que Cristo passa para você. Amar o teu inimigo. Por quê? Quem ama o seu amigo nada fez. Ou seja, você não fez nada no reino de Deus. Você não evoluiu 1 milímetro se você amar somente teu amigo. Porque os publicanos também fazem o mesmo. Ou seja, qualquer um faz isso. Mas quando fala assim, conselho, a gente não tem que estar escutando. Não, conselho do ímpio, né? Ímpio não tem nada para nós. Exatamente. Agora, a gente não deve andar no conselho do ímpio. Tem uma questão dentro dessa que você perguntou, ouvir o conselho do ímpio. Na nossa vida espiritual, realmente, não tem nada, ele é zero. Mas, por exemplo, psicólogo, dentro da sua ciência, tem algo a dizer. Psicólogo, dentro da sua ciência, tem algo a ensinar. Agora, claro, você não está completamente submetido à ciência dele, porque você tem o campo da fé. Então, naquilo que ele colidir com a fé, você deixa o psicólogo para lá e fica com a fé. O médico tem algo a dizer, porque ele estudou acerca de medicina. Então, ele que pode falar acerca de doença, tratamento, esse tipo de coisa. O juiz tem algo a dizer. Então, você tem que ouvir eles dentro da sua área, do seu campo. Mas, a partir do momento que eles saem do campo de ciência deles e invadem o terreno espiritual, eles não têm mais autoridade. Eles ficaram limitados, ficaram adstritos ao seu conhecimento científico. Então, o conhecimento científico, e geralmente as pessoas simples, as pessoas ingênuas, que a Bíblia não dá apoio à pessoa ingênua, o Provérbios tem muitos versículos falando contra pessoas ingênuas, pessoas tolas. O Provérbios chama de tolo. Então, tolo, estulto, também é usado essa palavra, estulto, é a pessoa que é crédulo, vamos dizer assim. Qualquer um que fala uma coisa para ele, acredita, ele adota. Esse tipo de gente não tem fundamento, não tem apoio bíblico. Mas dentro da igreja tem muitos que não têm essa visão espiritual. Muitas pessoas ingênuas. E aí o que acontece? Tem neófitos. Com relação aos neófitos, novos na fé, tem que ter pessoas espiritualmente responsáveis que cuidem dele, que ajudem ele a evoluir espiritualmente. Esses dias eu fui no pastor da minha casa e ele falou para minha filha que profetizava na vida da minha filha, e quando ele profetizava acontecia. E a minha filha ia engravidar, só que ninguém quer a minha filha ser grávida, entendeu? Ele profetizou isso. Eu falei, irmão, ninguém aqui aceita essa profetização sua não, viu? Falei para ele, mexia na filha. Tem muitos enganadores, muitos falsos mestres, falsos profetas. Nós estamos avisados acerca disso. Pode falar. Sobre também o conselho dos ímpios. Imagina se fossem os pais, né? Que eles não foram salvos ou não servem a Deus, mas são pessoas moralmente boas, experientes, são teus pais e te ensinam alguma coisa assim sobre a vida, né? Você não vai seguir o conselho dos teus pais? Naquilo que ele falar, de acordo com aquilo que é moral, ético, aquilo que é construtivo, sim. Agora, se o pai falar, você tem que fumar porque eu fumo, aí você tem que comparar com aquela palavra que diz: aquele que ama mais o pai ou a mãe do que a mim, não é digno de mim. Então, quando o pai fala para o filho, vai trabalhar quando você é vagabundo, para não roubar, ele está dando um conselho que está de acordo com a verdade bíblica. Agora, quando o pai fala para o filho, você vai beber, vai fumar e vai se prostituir, como eu, porque eu tenho que ensinar você a isso, aí você não tem que seguir seu pai. Você tem que confrontá-lo com a palavra de Deus, né? Quem ama mais o pai ou a mãe do que a mim, não é digno de mim. Aperfeiçoar o crente. Então, edificação, crescimento espiritual. Aperfeiçoar o crente é exatamente a evolução. Você tem que sair da pessoa que você era, né? A pessoa menos espiritual, menos fiel a Deus, menos segura, menos madura, e a palavra de Deus tem que ter um impacto na sua vida a tal ponto que você evolua, e que você se torne uma pessoa melhor, uma pessoa mais responsável. E aí nós confrontamos essa verdade com uma realidade que está presente no nosso meio. O número de evangélicos tem crescido no Brasil.
mas infelizmente esse número de evangélicos que tem crescido não tem impactuado necessariamente a sociedade ao ponto que deveria. A sociedade está degradada. E o que está acontecendo com esse exponencial de número evangélico que está crescendo? São pessoas apenas nominalmente evangélicos. Eles não tiveram uma transformação real a partir da palavra de Deus. Porque se tivessem, teriam um impacto muito mais real na sociedade. Então o que acontece? Não adianta alguém nominalmente dizer que é evangélico, ir numa igreja tentar barganhar Deus para obter bênçãos, ou fazer de Jesus simplesmente um médico, querendo curas e esse tipo de coisa, mas não ter a sua vida transformada pelo Evangelho. Tá certo? Então não houve aperfeiçoamento espiritual, e não haverá frutos, não haverá resultado e nem comunhão com Deus. São pessoas que infelizmente naquele dia são aqueles que vão ouvir: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Não há relacionamento espiritual, não há evolução, não há crescimento. Levar o crente a buscar a orientação de Deus é ter Deus como seu Senhor. Jesus fala: vocês querem ser meus amigos? Fazei o que eu mando. O relacionamento entre nós e Cristo é esse: Ele é Senhor e nós somos servos. Ele nos eleva a um status de amigos. Por quê? Por causa da forma que Ele trata conosco. Ele fala: o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Vocês sabem. Eu compartilho com vocês quais são os meus planos e meus objetivos. Então, Ele trata você como amigo, mas o relacionamento que nós devemos ter para com Ele é de senhorio. Como Paulo falava sempre na introdução da sua carta: Paulo, apóstolo, servo de Jesus Cristo, que é a palavra doulos. Doulos é escravo. Então, Jesus fazia de Paulo um amigo, porque compartilhava com ele seus planos. Mas Paulo se comportava para com Cristo como um escravo, que obedecia às suas ordens. Então, a palavra de Deus nos conscientiza para essa realidade. Levar o crente a conhecer os propósitos de Deus para a sua vida, ter direcionamento, ter objetivo de vida. Tem pessoas que pensam que seu objetivo é apenas trabalhar, ganhar dinheiro para gastar, para trabalhar, para ganhar dinheiro para gastar. E aí eles fazem do evangelho esse ciclo vicioso. Quando está com dinheiro, se esquece de Deus. Faz só o básico, vem de domingo, dá uma oferta lá, né? E some no mundo e vive a sua vida do pecado. Aí quando a coisa aperta, ele volta para a igreja, começa a orar, jejuar. Isso é tentar manipular Deus, tentar, porque Deus não se deixa escarnecer. Mas quando as pessoas vão levando a vida dessa forma, dessa maneira. Quem estuda a palavra de Deus sabe que tem um propósito objetivo. O crente vive para a glória de Deus. Então, o seu trabalhar, o seu viver, o seu relacionamento familiar, o seu relacionamento com os amigos, com a sociedade, em todos esses pontos da sua vida, Deus tem que ser glorificado. Então, quem estuda a palavra de Deus sabe, tem um propósito. Qual o propósito? A glória de Deus. Seja na vida, seja na morte. Seja na riqueza, seja na pobreza. Porque tem um evangelho vendido, comercializado por aí, que diz que o crente não pode passar por situações de pobreza. Se assim é, ele não tem nada com Deus. Alguma coisa está errada. Isso é mentira e o evangelho contraria essa ideia completamente. Paulo fala: eu sei ter fartura e eu sei ter ausência dos bens. Eu sei ter saúde e eu sei ter doença, né? Eu sei ter abundância e sei o que é passar fome, por exemplo. Paulo diz que ele está exposto à situação, mas que ele diz: em tudo é mais posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, esse versículo, que é extremamente mal usado, ele é usado num ambiente triunfalista para dizer que você pode comprar um jato, que você pode comprar uma lancha, que você pode comprar uma Lamborghini, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele é usado com essa distorção. Mas quando Paulo pronuncia esse versículo, você estudar a hermenêutica, sabe que o texto está vinculado ao contexto. E o contexto dele, que nos dá o significado real, é: posso ter grandeza, posso ter diminuição, posso ter abundância, posso ter ausência. Em todas as coisas, ele me fortalece. Então ele fortalece para você estar na abundância, na riqueza, mas também se você estiver na carência e na necessidade. Ele vai te fortalecer e você vai glorificar o nome dele, nem que seja nessa situação. Você vai manifestar a fé que Jó teve, né? Ele me deu, ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é um crente evoluído.
Isso é um crente maduro. Ele sabe, é bom ter abundância? É bom ter bens materiais? Mas qual é o melhor? Essa é a questão. O melhor é saber qual é o seu propósito e ter um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento profundo com Deus. Porque se você tem isso, você sabe que se tiver as outras coisas, são acréscimo, mas o principal você não perde. Então, se você tem o principal, aquilo que é periférico pode ter, pode não ter. Um tempo tem, outro tempo perde. Mas em todas as coisas que o nome de Deus seja glorificado. Então, isso é evolução espiritual, levar o crente a conhecer os propósitos de Deus para a sua vida, fazer com que o crente cresça espiritualmente, tornar o crente frutífero. Então, conforme Paulo declara em Gálatas, os frutos da carne e os frutos do Espírito. O crente deixa de ser cada vez carnal, ele é cada vez menos carnal e ele é cada vez mais espiritual, manifestando os frutos do Espírito. O versículo fala que eu gosto daquele que me fortalece. Eu realmente eu nunca vi ninguém estar numa situação onde, se olhando, se perceba que ele está sendo desfavorecido. Sim. É uma dificuldade, Senhor, eu posso passar por isso também. Então, exatamente esse ponto. Eu posso passar por essa dificuldade e não vou me desviar. Eu posso passar por esse problema, essa doença, e eu não vou murmurar, eu não vou blasfemar o teu nome. Eles nunca usam nesse sentido. Por quê? Porque há muita manipulação e muito interesse. Então, quando há esse tipo de manipulação, a verdade bíblica, muitas das vezes, tentam ocultar, Mas quem conhece a Bíblia sabe qual é o sentido. E aí nós, para finalizar essa questão devocional, a gente passa para a próxima. A gente tem isso aqui, esses pontos aqui, que isso aqui já foi tudo lido. Eu estou passando só para a gente relembrar, para a gente não ficar esquecido. Isso, página 21. 17. Isso aí. Tornar o crente mais frutífero. Muito bem. Aí os 5 passos. Os 5 passos que a gente vê aqui, Leitura do trecho bíblico, tá? Aplicação do método devocional. Primeiro, objetivos do método devocional, tudo aquilo que a gente analisou agora. E agora 5 passos do método devocional. Aquilo que você tem com objetivos, você vai ter agora a aplicação prática dele. Então temos leitura do trecho bíblico, meditação no trecho bíblico, contemplar as verdades bíblicas, orar para entender as lições bíblicas e aplicar as verdades bíblicas. Por isso que colocamos essas imagens ilustrativas aí. Primeiro, 5 passos, a pessoa caminhando em busca do seu objetivo, do seu alvo, que é mais conhecimento bíblico para mais evolução espiritual, mais relacionamento com Deus. Como alcançar? Eu te falei dos objetivos ali, te falei de todos os propósitos que você tem que buscar. Como alcançar? Leitura do trecho bíblico, por exemplo. Então tem uma questão que é teórica, ideológica, que a gente coloca aqui, aqueles objetivos a serem buscados: evolução espiritual, transformação, frutos do Espírito, são coisas a serem buscadas, são as metas. Como chegar até as metas? Não adianta você, quando começa, geralmente a gente está nessa fase de mudança de passagem de ano, é o momento onde mais se colocam metas. Ano que vem eu vou ficar rico. Ano que vem eu vou ficar magro. Ano que vem eu vou colocar todos os dentes na minha boca, porque está faltando alguns. Tudo bem, você tem uma meta, um objetivo. Como alcançar? Ano que vem é planejamento, planejamento. E é o que acontece, muitas das vezes colocam metas extremamente distantes, muito distantes, que não vão ser alcançadas em curto prazo. Um ano, por exemplo, dentro de uma vida toda, é um curto prazo. Mas quando você coloca uma meta, você tem que desenvolver não só a meta, mas o método a alcançar os objetivos traçados naquela meta. Então é disso que trata esse ponto aqui. Aquelas são as metas: evolução espiritual, crescimento, comunhão com Deus, desenvolvimento, edificação. Como alcançar? Então, para se chegar até aqueles objetivos, tem uma questão prática que precisa ser desenvolvida por você, que ninguém poderá fazer por você. Você vai ter que ter um compromisso com você mesmo
de estabelecer isso para você como uma prática. Adotar isso para a sua vida como uma prática. Tudo aquilo que é novo causa uma certa dificuldade no início. Causa uma certa dificuldade. Quando a pessoa começa a trabalhar. A pessoa, por exemplo, não precisou trabalhar muito cedo. Os pais bancavam ele. Ele vai começar a trabalhar. Antes ele tinha tempo para muitas coisas. Diversão, estudo, né? Ficar fazendo nada. A partir do momento que ele começa a trabalhar, porque ele precisa ter responsabilidade, ele vai sofrer um pouco. Ele vai ser privado de todos os bens que ele tinha, de todo aquele tempo disponível, todo aquele lazer, aquele prazer que ele tinha. Mas se ele se empenhar naquilo que ele está fazendo, ele torna aquilo um hábito. E a partir de algum tempo fazendo, praticando aquele hábito, ele não sofre mais. Chega a um ponto de, se ele não praticar, ele sentir falta. Então aquilo que é uma novidade para você, se você estabelece e você é responsável com essa prática, ela vai se tornar um hábito. Por exemplo, leitura bíblica. Faça da leitura bíblica um hábito. Escolha um momento do seu dia para ler algum trecho bíblico. Pense, coloque na sua cabeça: eu vou terminar o dia sem ler alguma coisa da Bíblia. Pode ser que eu nem consiga ler um capítulo, mas eu vou ler alguma coisa da Bíblia. Eu vi televisão em algum momento do dia, eu conversei, eu vi o WhatsApp, eu vi Face, né? Eu fiz alguma coisa para mim. Então eu vou aproveitar e vou fazer uma outra coisa muito melhor para mim. Eu vou incluir no meu dia, em algum momento do dia, no trajeto de ônibus para o trabalho, no trajeto voltando para casa. Logo que eu acordo, vou acordar meia hora mais cedo. Da meia hora eu vou tirar 20 minutos de leitura bíblica e meditação, né? Orar no final e continuar minha vida. Se você incluir isso na sua vida, você vai alcançar esse projeto, esse objetivo aqui, essa meta a ser alcançada. Então, leitura bíblica, você não pode fugir dessa realidade. Se você não ler, você não vai conhecer. Se você não conhecer, você está privado disso aqui, você está na série e manipulado. Então, a partir do momento que você conhece a Bíblia, você tem esse poder de Deus na sua vida. Meditação no trecho bíblico. A mente das pessoas hoje tem sido bombardeada por informações inúteis. Informações inúteis que vêm de todos os lados, de todos os lugares. Comerciais irritantes, programas de televisão inúteis, conversas frívolas. Paulo fala que a má conversação perverte os bons costumes. Então o que acontece? Sua mente está carregada de lixo, infelizmente. Não por sua culpa, mas por culpa do contexto no qual nós estamos inseridos. Isso é despejado na nossa vida cotidianamente. Então o que acontece? Você tem que contrabalancear essa situação. Como? A partir de uma atitude responsável que você vai ter com você mesmo. Quem está ganhando com isso? Você. Você está alterando a sua situação. O seu modo de viver, como se fala por aí. O seu modo de viver. Sua maneira de viver. Você está vivendo de uma forma muito melhor, muito mais produtiva. Quando você lê o trecho bíblico, inclui isso na sua vida, você come, você bebe, você trabalha, você estuda, você tem que incluir isso aqui no mesmo patamar de importância. Você não fala assim: hoje eu não vou comer não, porque eu não tenho tempo. Eu vou ficar da manhã até de noite sem comer nada. Tem gente que consegue, mas aí também tem um propósito com isso. Agora, geralmente, em algum momento do seu dia, você vai parar para comer, porque é importante. O seu corpo cobra. Você vai beber água, porque você tem que se hidratar. É uma necessidade. Leitura bíblica é a necessidade da tua alma. É a alimentação da tua alma. A palavra de Deus, o pão que desce do céu, como diz na própria Escritura. Então você tem que incluir isso como no mesmo patamar de importância. E não só a leitura, a meditação. Quando você come, você tem que fazer a digestão do que você comeu. Se você não fizer a digestão, aquilo não teve nenhum ganho no seu corpo. Então o alimento entra, você faz uma pré-digestão na boca, na mastigação. Quanto melhor sua mastigação, melhor sua digestão. Você faz uma pré-digestão na mastigação, chega até o seu corpo, seu ventre, o suco gástrico vai dissolver aquilo para os nutrientes serem distribuídos para as células. Isso é fazer a digestão do alimento. Aqui nós temos a alimentação da alma, aqui nós temos digestão. Meditação. A palavra foi lida, pronto, medite nela. O que Deus está falando com você a partir dessa palavra.
Você vai absorver isso para você. Isso vai mudar a sua vida, vai edificar você, vai evoluir você espiritualmente, vai fazer você produzir frutos, vai dar a você um objetivo. E a partir disso, a sua vida vai ser transformada e você vai mudar a vida dos demais. Porque quando chegar no momento certo, o Espírito Santo de Deus vai buscar em você uma palavra adequada para você falar naquele momento e vai encontrar. Vai falar, olha, essa palavra que você leu aquele dia que eu falei com você dessa maneira, você vai falar agora com essa pessoa. Aí você fala facilmente com ela. E aquela palavra sai de você como fonte de água viva. Por isso que diz na palavra que nós somos fontes de água viva que jorram para a eternidade. Por quê? Essa fonte está viva dentro de você. Aí essa fonte sai de você e alimenta a vida de outra pessoa. Pode mudar a história de uma pessoa através de uma palavra. Por quê? Você leu e você meditou. Contemplar as verdades bíblicas. O que é contemplar as verdades bíblicas? É fazer com que aquilo que é pronunciado pela Bíblia não esteja somente num plano teórico, esteja num plano real na sua vida. Contemplar as verdades bíblicas é olhar para o texto bíblico a partir da realidade que ele é, a partir da literalidade daquilo que está escrito. Então você leu, meditou, aí a contemplação que é isso que está sendo lido, está sendo meditado por mim, vai acontecer na minha vida em algum momento. Deus vai realizar isso na minha vida. Então tem os passos: leitura, meditação, contemplar as verdades bíblicas, orar para entender as lições bíblicas, que é onde você vai encarar a Bíblia numa perspectiva espiritual. A leitura está tudo no plano prático ainda. Você lê, você tem muitos recursos de hermenêutica, você vai entender com mais facilidade e com menos facilidade. Agora, quando você, além disso, coloca o ambiente espiritual, você ora para entender aquele texto, você está envolvendo ele num ambiente espiritual. Você está buscando o auxílio do Espírito Santo para te dar um entendimento daquele texto. Tá certo? Então, o que acontece? O Espírito Santo de Deus, quando você se posicionar dessa forma, ele vai te dar o sentido que ele quer dar a você a partir daquela palavra. Você vai primeiro ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus, para a partir de então ministrar na vida de outras pessoas. Tá certo? Então, isso não exclui o empenho no estudo, os métodos de interpretação fornecidos pela hermenêutica, porque isso aqui é uma outra questão, isso aqui é uma outra abordagem. Ali é uma abordagem acadêmica, quando você tem muitas ferramentas para interpretar o texto. Aqui é uma abordagem espiritual, quando você quer encontrar o sentido do texto. Você quer saber em que situação esse texto aqui interfere na minha vida. Qual será a minha atitude a partir do contato que eu estou tendo com essa verdade bíblica, com esse texto. Então, a partir desse momento, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar para que esta verdade seja absorvida por você, para que você seja mudado. Você, como Jesus falou, por que você busca tirar o argueiro do olho do teu irmão? Tira a primeira trave que está no teu. Ele diz: hipócrita, tira a primeira trave que está no teu. Então, o que é? Aqueles obstáculos que estão na sua vida estão sendo removidos para que você possa ajudar a vida das pessoas. Você está encarando o texto bíblico não somente como um conhecimento cultural, mas um conhecimento cultural. Eu conheço história, conheço ciência, conheço biologia e conheço Bíblia. A Bíblia está no mesmo patamar dos outros conhecimentos. Você pegou a Bíblia e elevou ela a um patamar espiritual. Então, tem os outros conhecimentos que são importantes, tudo bem, mas a Bíblia ganha um relevo mais importante, porque ela passa a ser um elemento de direcionamento para a sua vida, quando você encara ela na perspectiva espiritual. Por isso que você lê, medita, contempla as verdades e ora para que seja plenamente revelada a você. E finalmente aplicar os textos bíblicos, porque não adianta nada você ler a Bíblia e viver outra coisa. Você lê a Bíblia e deixar ela fechada lá em casa e viver a sua vida do jeito que você quiser. O crente não vive do jeito que ele quiser. Ela deixa de ser regra de fé e conduta. Exatamente, ela deixa de ser regra de fé e conduta. Ela passa a ser somente o gibi. O gibi você lê e você não aplica ele na sua vida. Ele é uma leitura recreativa. Ele é somente para você achar engraçado. Ou ter um outro livro qualquer, livros de romance. Você lê, acha que se emociona e segue sua vida do mesmo jeito. A Bíblia não. A Bíblia é um livro que tem que ter impacto na sua vida.
Aí vamos ver esse outro método aqui, ó. Esse outro método aqui. Método biográfico. Método biográfico, veja só. O método biográfico está aqui. 29, método biográfico. Veja só. Olha o que diz. Na Bíblia, encontramos 29, hein? Na Bíblia encontramos exaustivamente uma grande variedade de relatos sobre a vida de muitas pessoas, boas e ruins, santas e pecadoras. Algumas delas começaram mal e terminaram bem. Outras começaram bem e terminaram mal. Outras tiveram altos e baixos durante a sua carreira de vida. Alguns desses personagens, sejam bons ou ruins, são mencionados em várias partes da Bíblia, enquanto outros aparecem somente em trechos específicos. A função do método biográfico é estudar a história e as características dos personagens bíblicos, sejam eles bons ou maus, a fim de serem avaliados e usados como exemplo de vida. Veja aí, ó. Veja um outro método de busca do conhecimento bíblico. Aquele é um método muito direto. Você está dentro da Bíblia para trazer verdades bíblicas para a sua realidade. Aqui você está tentando se relacionar com a realidade do personagem para entender naquele personagem quais são os aspectos positivos e negativos. Não é que você lê acerca do adultério de Davi para adulterar. Você lê acerca do adultério de Davi para saber qual foi o erro. No tempo que os reis saíram à guerra, Davi estava passeando no terraço e viu uma mulher agonhar-se e falou para os seus homens trazer aquela mulher. E aí trouxeram aquela mulher até ele, e ele se adulterou com ela, foi devolvido à sua casa. Depois ela falou para Davi: estou pejada. Aí Davi enrolou um pouco lá, mandou chamar Urias, que estava na batalha fazendo aquilo que ele deveria estar fazendo. Urias estava muito mais crente do que ele naquele momento. E aí trouxe Urias, mandou Urias para casa. Urias falou: não posso ir para minha casa, sendo que meus homens estão no fronte de batalha. Além de ser mais crente, ele era mais homem do que ele naquele momento. Davi estava no lixo. E por quê? Um homem que foi chamado segundo o coração de Deus. Por quê? Ele foi desatento com as suas responsabilidades. Então logo eu vou ler acerca de Davi, vou tomar conhecimento dos seus aspectos positivos para a aplicação na minha vida, e vou tomar conhecimento dos seus aspectos negativos para evitá-los. Por isso que na aula de hermenêutica, não sei quem fez a pergunta acerca dessas questões, se a Bíblia é totalmente inspirada. Eu respondi, e sim, é totalmente inspirada. E a pessoa ficou um pouco em dúvida. E essas questões que tem complicadas na Bíblia? Esses erros, essas situações, eu falei, o Espírito Santo de Deus não mandou que as pessoas pecassem, mas pegando as pessoas, ele ordenou que fosse escrito acerca disso, para que você tivesse um exemplo positivo ou negativo. Corrigir. Exatamente. Aquele exemplo, aquele evento tornou-se exemplar, a fim de que você saiba o erro e o acerto. Você saiba o bem e o mal. Tá certo? Então, continuando aqui, já vi muitos pregadores cometerem erros crassos por não conhecerem a história da vida de alguns personagens envolvidos nas suas pregações. Um clássico exemplo disso é o profeta Jonas, erroneamente taxado de covarde por muitos pregadores. Outros, baseados em Lucas 22:32, têm dito que Pedro não era convertido. Ele era sim convertido, apesar de que ainda precisava se converter mais de alguma coisa que o Senhor Jesus reprovava, pois a conversão é um processo gradativo, não é um ato instantâneo. Pior ainda são os teólogos católicos que afirmam que Maria foi virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Então são distorções, Distorções. Definição: o método biográfico é uma maneira de pesquisar na própria Bíblia a história da vida de seus personagens, pois em quase todos os estudos bíblicos, de alguma maneira, eles estão presentes. Através desse método, você seleciona um personagem bíblico que deseja conhecê-lo com mais profundidade e faz uma varredura completa na sua trajetória de vida, desde o seu nascimento, quando isso for possível, até a sua morte.
a fim de conhecer o seu caráter, seu temperamento, sua fé, seu relacionamento com a sociedade e com Deus. Então veja aí, aquela abordagem mais direta. Você entra no contexto bíblico para trazer verdades para a sua vida. E esta abordagem, de certa forma indireta, porque você primeiro analisa o personagem no seu contexto. E a partir do conhecimento do personagem e do seu contexto, os seus aspectos positivos e negativos. Qual é a vantagem dela? É mais ampla. É mais ampla. Porque a partir do conhecimento do personagem e do entendimento acerca da vida dele, você tem para você exemplos positivos para você aplicar e exemplos negativos para você evitar. Então, o conhecimento bíblico a partir dos personagens, o método biográfico, é muito importante. Então, método de pesquisa bíblica por meio da vida de seus personagens. Utilizar, por exemplo, uma boa concordância bíblica, um dicionário bíblico e uma boa enciclopédia, aqui na parte das ferramentas. Tá? Ferramentas necessárias, página 29. Uma concordância bíblica, que é exatamente aquele material que vai fornecer para você todas as passagens bíblicas que tratam daquele personagem. Então você lembrou de um personagem, você fala, vou ler sobre Jonas. Aí você vai na concordância bíblica, aqui temos a concordância exaustiva, que é da editora Vida, muito boa. Você vai no verbete Jonas, aí ele vai dar para você uma lista, todos os versículos que falam de Jonas. O livro de Jonas e os demais textos bíblicos que abordaram alguma fala sobre Jonas. Por exemplo, Jesus falou sobre Jonas, o sinal de Jonas, né? Que pregou lá em Nínive e eles se converteram, mas essa geração não se converte. O sinal de Jonas, por exemplo. Então você vai ter todos os textos bíblicos que tratam de Jonas. E aí você vai ampliar o seu estudo, você vai fazer um estudo bem mais completo do personagem. A concordância, um dicionário bíblico muito bom, que é o Vine, tá certo? Que é tanto o dicionário de palavras bíblicas quanto o dicionário etimológico. Ele dá o sentido daquela palavra original e dá uma descrição do significado daquela palavra na língua portuguesa. Então, um dicionário muito bom. E outro que eu coloquei aqui foi o Wycliffe, que ele é denominado dicionário, mas na verdade ele é uma enciclopédia, porque ele é muito completo. Ele fala tanto das palavras bíblicas quanto fala de conceitos teológicos. Ele tem esses dois campos de atuação dentro do mesmo material. Porque um dicionário bíblico, ele se interessa só por palavras bíblicas. Aquilo que aparece na Bíblia tem no dicionário. Uma enciclopédia avança, porque ele tem as palavras bíblicas e tem alguns conceitos que a Bíblia não trata. Por exemplo, arminianismo não é uma palavra bíblica, porque isso surgiu muito depois. Calvinismo, né? Soteriologia, por aí vai. Coisas que a Bíblia não fala literalmente, mas que fazem parte do mundo bíblico. Fazem parte da teologia, por exemplo. Então aqui temos uma concordância, um bom dicionário e uma boa enciclopédia. Objetivos do método biográfico. Basicamente, o objetivo do método biográfico, como já passamos aqui, é ter um amplo conhecimento do personagem. Porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é construída a partir de afirmações e a partir de descrições de personagens. Então, ou é Deus falando, né? Ou é um personagem falando, ou é interagindo na vida dele, uma ação praticada por ele. E aí tem alguns livros que tem menos personagens, outros tem mais, mas você vai ver que livros de um personagem só, é só a fala daquele personagem, mas você vai ver sempre no contexto bíblico o personagem está interagindo. Por isso que o estudo a partir do personagem, ele é muito útil e é muito completo, tá certo? Objetivos do método biográfico, necessidade do método biográfico para você entender melhor acerca da atuação de Deus na vida daquele personagem. E você entender como e por que ele agiu daquela maneira. Aí você, fazendo um estudo amplo acerca dele dentro do seu contexto, você vai entender por que ele agiu daquela maneira. E aí você vai poder interpretar corretamente a ação dele e trazer para a sua vida um exemplo positivo ou negativo. Por exemplo, acerca de Jonas, que a gente vai analisar aqui bem mais profundamente no próximo passo. Importância do método biográfico, nós temos aí um referencial para a nossa vida. O referencial da nossa vida. A partir do conhecimento desse personagem, da análise dele, do entendimento da vida dele, das atitudes, das palavras dele, você tem a possibilidade de aplicação para a sua vida.
né? Você tem uma amplitude de conhecimento para aplicação no plano prático da sua vida. Aí vamos ver etapas do estudo. Vamos ver que página está. Advertências, importância, etapas do estudo, página 31. Etapas do estudo, página 31. Primeiro passo. Nas etapas do estudo, página 31 primeiro. Nessas etapas, você vai dar 8 passos importantes em perseguição das características de seu personagem, a fim de chegar a uma conclusão de quem realmente ele é. Terminadas essas 8 etapas, você terá um mapa completo da vida da pessoa que você está estudando. Isso vai lhe capacitar para avaliá-la e finalmente emitir com segurança o seu ponto de vista sobre tal personagem. Em vez de você ficar com achismo, como alguns pregadores fazem, por exemplo, em relação a Jonas, caracterizando ele erroneamente como uma pessoa covarde, mas na verdade não fazendo uma análise mais profunda acerca do seu contexto, né? Você vai tomar um conhecimento amplo, um conhecimento certo acerca do personagem, para você avaliar ele no seu contexto, as atitudes e as palavras dele, e poder trazer para a sua vida um conhecimento real, conhecimento verídico. Então, o primeiro passo, conforme a gente já colocou ali, selecione o personagem bíblico que você pretende estudar. Orientamos aos iniciantes a começarem com aqueles personagens menos complexos, como por exemplo Dalila, Mossai e Mardoqueu, em vez dos mais complexos, como por exemplo Abraão. Então aqui ele está dando o caminho, né? Você vai escolher um personagem e vai começar a estudar acerca dele. Ele aconselha começar por um personagem de contexto mais simples, porque você pegar uma pessoa com contexto mais complexo, como Paulo, por exemplo, o seu estudo vai ser mais longo e vai precisar de mais materiais, vamos dizer assim, precisar de mais tempo, mais capacidade para você estudar. Por isso, para teste, ele fala, começa com um personagem mais simples. A gente escolheu ali Mardoqueu. Deixa eu colocar todos para a gente ir falando só. Aí, a gente começou ali com Mardoqueu. O segundo passo são os materiais, como a gente já viu lá no outro slide. Então temos ali a concordância exaustiva, para encontrar tudo na Bíblia que fala dele, o dicionário para entender as palavras que não forem compreendidas, e a enciclopédia para você ter um estudo mais amplo acerca dele. Por exemplo, algum teólogo que fala acerca dele, você vai na enciclopédia e você tem a opinião dele, por exemplo. Você tem um conhecimento comparativo em relação a outros estudiosos. O terceiro passo é fazer anotações. Quando você vai para a escola, você leva o quê? Lápis e caneta. Pois é, tem gente que pensou, leva o lanche, né? Leva o Coca-Cola, né? Celular, para ficar conversando com alguém durante a aula. Então o que acontece? Dependendo do aluno, né, você vê a atitude. Os alunos que são vitoriosos, que aprendem alguma coisa, são os alunos que ao ir para a escola, primeiro, vão com responsabilidade. Mesmo que ele não esteja gostando, ele vai. Porque escola não é parte de diversão, você não tem que necessariamente gostar, mas você tem que ir, porque aquilo vai dar frutos para você mais na frente. Então, primeiro, responsabilidade, né? Segundo, você tem que ter materiais. Que materiais? Caderno. No caderno já está tudo escrito para você, não é? Não, você compra o caderno só com as linhas, está em branco. Por quê? Será preenchido por você. Parece tão óbvio, né? Mas tem um sentido. Você precisa preencher aquilo. Aquele preenchimento que você faz, você está assimilando conhecimento. Se eu ficar aqui tagarelando para você 10 anos, você não vai assimilar tanto quanto se você fizer anotações, né? Você ler em casa e colocar os seus apontamentos, porque a partir desse momento, o conhecimento que eu estou instigando em você aqui, a coisa que eu faço de mais útil aqui é provocar você. Porque o que eu faço? Eu passo para você esse conhecimento aqui, o meu ponto de vista acerca dessa matéria. Com isso, eu instigo você a querer saber sobre ela. E aí você vai ler a matéria e vai fazer apontamentos. A partir desse momento, o conhecimento é seu. Não é o meu conhecimento que eu estou aqui falando para você, instigando você. A partir desse momento é seu. Você entendeu, você leu e você fez o seu apontamento. Então, a partir do momento,
desse momento, esse conhecimento é seu. Assim é na escola, o professor pronuncia, escreve na lousa, você ouve, você procura entender, não entendeu, levanta a mão. Isso aqui, ele explica com outras palavras, você entende. Não só isso, você escreve. Esse ato de escrever, você está trabalhando tanto mentalmente quanto mecanicamente. E com isso está produzindo, ou está construindo conhecimento dentro da sua mente. Está formando uma nova estrutura na sua mente. Esse conhecimento, a partir de então, é seu. Não é simplesmente algo que você ouviu falar e um dia você ouviu aquilo falar, você não se lembra muito bem, esqueceu. Por quê? Você não internalizou. Quando você está fazendo isso aqui, você selecionou um personagem. Você tem materiais adequados. Você tem Bíblia, lápis e caderno. O que você vai colocar nesse caderno? O seu conhecimento. Aquilo que você entendeu. Aí você vai colocar os apontamentos no caderno. Você vai comparar depois com um dicionário bíblico, um comentário bíblico. Você tem o seu ponto de vista, vai comentar, comparar com o ponto de vista de outra pessoa. Tá certo? Você está construindo o seu conhecimento. Na 4, ele está falando para levantar dúvidas, questionamentos. As pessoas que só ouvem e obedecem, elas não têm domínio do que estão fazendo. Perceba, uma pessoa que só serve para ouvir e obedecer, ela nunca quer saber por quê. Ela se fez de escrava. Porque a natureza da escravidão é essa: você fala uma coisa para alguém e você não espera que ela te questione. Por quê? Você é o dono dela. Então você fala, faça isso. A pessoa vai lá e faz. E se ela perguntar para você por quê, você fala, não é da sua conta. Você é meu escravo, vai e faça. Então o que acontece? Quando as pessoas começam a se comportar dessa maneira, elas estão se colocando como escravas. Em qualquer contexto que seja. Não estou dizendo que você tem que se rebelar contra tudo. Estou dizendo que você tem que ter domínio, conhecimento. Por que você está fazendo? Por que eu estou fazendo isso dessa maneira? E você tem que ter até ousadia para questionar. Não seria melhor fazer de outra maneira? Aí a pessoa pode dizer para você por que você tem que fazer daquela maneira. Ou se a pessoa na verdade está enganada e ela for humilde, ela vai dizer, realmente é muito bom. Esse método que você mostrou vai ser mais eficaz. Faça desta maneira. Você com isso mostrou que você tem autonomia. Não é que você não pode ter ninguém que mande você fazer algo, um patrão, um professor, mas você tem que saber por que você está fazendo. Se você faz sem saber, você é um escravo. Tá certo? Então, na igreja é a mesma coisa. Irmãos, vamos fazer o voto do banco consagrado. Quem sentar nesse banco vai ter uma vida vitoriosa, mas para sentar no banco, você tem que dar R$500. Quem não der R$500 vai ficar em pé. Aí você fala, eu quero ter uma vida poderosa, vitoriosa. Então eu vou lá e dou R$500 para sentar no banco consagrado. Eu vou melar o banco de óleo aqui e você senta nele. Você simplesmente faz. Por quê? É uma revelação profética. E a pessoa é um grande apóstolo, é um grande pastor, é um grande missionário. É um missionário intergaláctico que veio de algum lugar pregar a mensagem do Evangelho. E você simplesmente obedece. O que você é? Massa de manobra, manipulável, escravo. Escravo de ideias. Paulo fala, cuidado para não ser levado em volta por ventos de doutrina. Ventos de doutrina são exatamente isso. Vem aquela pancada de vento, leva a pessoa para onde ela quiser, manipula a vida dela, coloca ela onde quiser. Então Paulo fala, você tem que tomar cuidado para não ser levado por ventos de doutrina. Como não ser levado por ventos de doutrina? Firmar os seus pés na rocha. Quem é a rocha? Jesus. Então Jesus te dá o conhecimento do caminho, da verdade e da vida. Veja, verdade. Ele é a verdade. Então, se você tem o conhecimento do profundo nascimento de Cristo e da sua palavra, você não vai ser levado por ventos de doutrina. Quando vier alguma doutrina dessa, você vai questioná-la. Como você tem poder para questioná-la? Quando você pratica esse tipo de coisa. Você escolheu um personagem, usou os materiais, anotou acerca deles, levantou questionamentos, pega dados históricos. Esse ponto 5 é isso. Levantar dados históricos acerca dele. Quem era Jonas? Onde vivia? Como é que era o lugar? Que época histórica é? Quem eram os reinos?
Qual era a situação histórica de Israel? Ele era israelita, né? O que ele fazia? Ele era profeta. Onde Deus mandou ele? Para a Síria. Qual é a história da Síria? Aí você vai entender qual é o momento histórico de Jonas, para você entender por que ele agiu daquela maneira. Aí aqui você vai levantar dados genealógicos acerca do personagem. Jonas, filho de quem? Neto de quem? Né? Pai de quem? Aí você vai saber qual a importância do personagem no contexto social. Aqui, ó, no 7º, você vai fazer um apontamento acerca da vida dele. O que você entendeu de Jonas? Quem era, o que fazia, o que fez, o que falou, quais foram as atitudes dele, pontos positivos, pontos negativos. Você vai descrever o personagem. Quando você descreve o personagem, o conhecimento não está mais nas páginas da Bíblia. Ele está agora na sua cabeça, na sua mente. Ele saiu das páginas da Bíblia na sua mente, porque você é capaz de descrever o personagem. Tudo aquilo que você foi capaz de descrever sem computar é seu conhecimento. Tá certo? É o conhecimento na sua posse agora. Para então você chegar no ponto 8. Só depois de você passar por todo esse processo aqui, você tem condição de fazer isso aqui, ó. Isso aqui, que está descrito aqui, ó. Só passando por todo esse processo, você tem condição de fazer isso aqui. Se você faz isso aqui sem ter conhecimento de todo esse processo, você está falando do que você acha, não do que você sabe. E você corre um grande risco de errar. Corre um grande risco de errar. Primeiro, você não conheceu o personagem e esse contexto do personagem não afetou a sua vida, você perdeu. Você teve a grande chance de ser transformado. Segundo, você vai tentar falar sobre ele sem conhecê-lo, você vai cometer erros. Você vai distorcer a vida do personagem. Então, é isso que muito é feito, mas é isso que não será feito por vocês, a partir do conhecimento que vocês estão adquirindo aqui. Tá certo? Vamos dar continuidade? Já assim. 9. Bom, não tem cantina hoje, né? Ninguém trouxe nada. A gente vai avançar aqui e vai tentar sair mais cedo, então. Que aí vai ser ganho para nós. Tá? É ganho para nós. 6º passo, 7º, 8º. Aqui. Deixa eu ver. 6º passo, 7º, 8º. Aí ele faz um outro estudo aqui sobre Balaão, que segue o mesmo raciocínio, a mesma lógica. Aí ele entra no método histórico-cultural. Vamos ver aqui agora esse método, tá? Aqui exemplo de um método biográfico. Ele dá o exemplo aqui, ó. Um estudo de caso. Eu peguei aquele personagem de Mardoqueu para exemplificar passo a passo do que ele passou aqui das etapas. Aí ele pega um estudo de caso agora. Exemplo de um estudo bíblico pelo método biográfico, página 34. Página 34. Olha só o que ele vai fazer, ó. Exemplo de um estudo bíblico pelo método biográfico. Ele pega um estudo de caso aqui, Balaão. Profeta Balaão. Então ele vai analisar. Primeiro passo para estudar sobre Balaão. Primeiro, escolher o personagem. Profeta Balaão. Ele começa na página 34. Vocês vão seguindo aí. Aí ele vai passar etapa por etapa. Primeiro passo, seleciona o personagem. Aqui ele escolheu Balaão. O segundo passo, concordância bíblica, dicionário e materiais de estudo, né? Terceiro passo, referências bíblicas sobre Balaão. Onde que você consegue? As referências. Concordância bíblica. Lá você consegue todas as referências, né? Aí tem aí, ó, um monte de versículo que ele cita. Tudo isso você consegue na concordância. Quarto passo, currículo vitae de Balaão. A partir da leitura desses textos, você faz o currículo dele. Quem era, onde vivia, o que fazia. Quinto passo, dados históricos relacionados. Aí você, por exemplo, consegue na enciclopédia. No dicionário e na enciclopédia você consegue os dados históricos do personagem. É isso que o dicionário e a enciclopédia faz. Onde ele nasceu, Israel, como Israel era na época, né? Onde que ele viveu, o que ele fez, para onde ele foi para a Síria, como é que era a Síria, qual era o contexto histórico. Tudo isso aí é dado por esses materiais. Sexto passo, aspectos genealógicos. Sétimo passo, resumo biográfico. Aí você vai falar o que você entendeu. Você vai descrever o personagem como você entendeu. No oitavo passo, aplicação pessoal. Aí vamos ver aqui, ó, ponto a ponto.
ponto a ponto, isso que eu acabei de escrever para vocês. Primeira coisa, concordância bíblica. Olha uma concordância aí. É para isso que eu coloquei essa parte. Tá borrada, mas é só para você ver.